Saudações, meus irmãos e amigos, muito bem-vindos à Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Dando continuidade a uma série de temas que estamos vendo sobre a Bíblia, neste mês tão significativo, onde comemoramos o Dia da Bíblia. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre este tema e especificamente falarmos sobre a Bíblia e o conhecimento de Deus. Vamos iniciar com uma oração, clamando por o Senhor para que esteja conosco neste momento de aprendizado, nesse momento de reflexão da sua palavra. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade que temos de estudarmos um pouquinho mais da tua palavra. Graças te damos por tua imensa misericórdia, nos enviando a sua palavra através de Jesus Cristo. Graças te damos por tua misericórdia, amando-nos. Graças te damos por tua misericórdia e perdão. Graças te damos por ser o nosso Deus. Venha estar conosco, lhe rogamos, por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a Bíblia e o conhecimento de Deus, nós normalmente partimos de um pressuposto de que, sim, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus, mas às vezes ficamos um pouquinho perdidos porque não entendemos exatamente o porquê. Eu gostaria de considerar nessa meditação do dia de hoje, meus irmãos, algumas das razões do porquê a Bíblia tem um significado especial para nós. Muito especial, a ponto de que os irmãos sabem que nós, cristãos protestantes sobretudo, sempre fomos conhecidos como o povo do livro, o povo da palavra de Deus. Porque adotamos a Bíblia como nossa base de fé, adotamos a Bíblia como um instrumento mais importante de direcionamento do nosso comportamento religioso e, por consequência disso, nas nossas ações do dia a dia. Mas por que nós fizemos isso? Eu gostaria de lembrar que a Bíblia, essencialmente, ela consta de duas partes. A primeira parte, que nós chamamos de Antigo Testamento, que ela foi entregue por Deus, foi revelada através de uma série de escritores durante cerca de 2000 anos, que era a Bíblia basicamente que Jesus Cristo tinha em suas mãos quando há 2000 anos atrás ele veio para o mundo. Esse é a Bíblia basicamente que nós chamamos de Antigo Testamento. Temos também uma outra parte que foi feita a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que nós chamamos de o Novo Testamento. Esse conjunto do Novo Testamento mais o Antigo Testamento usualmente são combinados em um único volume que nós chamamos genericamente de Bíblia. Mas qual é o significado dessa Bíblia? Por que afinal ela existe? Bom, para falarmos sobre o porquê da Bíblia, temos que voltar um pouquinho mais na história para procurarmos o porquê da própria criação. Quando nós falamos da criação, que Deus criou o mundo e tudo aquilo que há, existe uma
pergunta que nem sempre é respondida e que é essencial para entendermos o papel da Bíblia, que é: para que existe a criação? Por que Deus fez a criação? Mais ainda, por que Deus criou você e eu? Para isso, eu gostaria de me apoiar na própria revelação de Deus através da Bíblia, que tem as respostas para essas perguntas. Deus, na sua onisciência, ele entendeu que essa sim é uma pergunta importante e já providenciou a resposta a essas perguntas na própria palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto que está na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo número 11 até 12. Assim diz a palavra de Deus: nele, em Jesus Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Um complemento interessante a esse mesmo texto, os irmãos vão encontrar no Evangelho de João, no capítulo 15, que assim diz: Pois, Jesus Cristo dizendo: sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Eu, Jesus Cristo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu, Jesus Cristo, que escolhi a vós. Desses dois textos, definitivamente existe uma miríade de outros textos semelhantes dentro da palavra de Deus, que até por uma questão de tempo nós não vamos analisá-los, mas eu chamo a atenção para esses textos porque ele diz muito sobre o propósito da criação. Nós fomos criados, fomos separados para louvor a Deus. Parece uma coisa assim muito genérica, mas eu gostaria de meditar com os irmãos o significado de louvar a Deus. O que é louvar? Louvar é elogiar de uma maneira sincera e honesta. Louvar é expressar admiração a alguém. Louvar é elogiar. Louvar é uma expressão de admiração e consideração por alguém. Naturalmente, existe uma linha que divide o louvor do puxa-saquismo. Existe uma linha que divide o louvor da bajulação. Qual é essa linha? Essa linha é a sinceridade. Deus, como enxerga os nossos corações e os nossos propósitos, muito antes das nossas próprias ações, ele enxerga o porquê que nós estamos fazendo isso. Então, louvor é essa expressão de admiração, de elogio, de um coração que reconhece o senhorio do Senhor, que quer desenvolver uma relação como de amigo com Deus. É o que nós tiramos deste texto. Este é o propósito da criação, especificamente da criação do ser humano. Ora, para eu louvar e elogiar alguém com sinceridade, o que eu preciso fazer? Eu preciso
conhecer esta pessoa. Portanto, o louvor pressupõe que você conhece o objeto de louvor. E como nós conhecemos? Nós conhecemos através do relacionamento. Igual acontece com uma pessoa. Você conhece uma pessoa na medida que você se relaciona com ela. Na medida que você pergunta o nome dela, na medida que você caminha com ela, na medida que você descobre os gostos desta pessoa, com Deus se dá a mesma coisa. Ok? E como é que nós conhecemos a Deus? Aí entra o próximo tópico, que nós conhecemos a Deus através da revelação de Deus. Sim, Deus, ele se deixa conhecer. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 3 pequenas passagens da palavra de Deus que nos remete à questão da revelação de Deus. Em Salmos 19, logo no comecinho, lá no versículo número 1, tem um texto que é bastante conhecido, que assim nos diz: os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. O que isso significa, meus irmãos, esse pequeno texto? Significa que a própria criação de Deus revela muito de quem é Deus. Céus, a terra, nós. Isso revela muito de quem é Deus, com o qual nós nos propomos relacionar. Isso é o que nós chamamos, em teologia, da revelação de Deus de maneira natural, utilizando a natureza. Por isso chamamos natural. Mas eu gostaria de continuar lendo um segundo texto sobre a mesma temática da revelação de Deus. Em Romanos 1, 20, assim diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado. Sim, eu falei dos Salmos, e alguém poderia sempre questionar, mas isso lá no Antigo Testamento. Lá é uma coisa assim muito antiga. Não é bem assim. O Novo Testamento reafirma esta mesma verdade, que a criação, ela é um instrumento para conhecermos a Deus, pois através da criação nós enxergamos algumas das características, alguns dos atributos do próprio Deus. Em 2 Timóteo 3, está o terceiro texto que eu gostaria de considerar aqui nessa questão da revelação de Deus. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 15 até o 16, assim diz a palavra de Deus. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Existem muitos outros textos que aí caracteriza o que nós chamamos da revelação especial. A revelação especial feita por Deus através das Escrituras, entregue a nós através das Escrituras. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através do próprio Deus, através da revelação do próprio Deus. Ele se revela como?
tanto de maneira natural, entende-se, através da natureza, como de maneira especial através da sua palavra. Isso é fundamental, porque, lembre-se, nosso propósito é louvar a Deus. Louvar a Deus é elogiar de uma maneira sincera, portanto, demanda que nós conhecemos quem estamos elogiando. E para conhecer, nós precisamos ver a revelação de Deus sobre quem Ele é. Revelação natural, revelação especial através da palavra. Bom, continuando nessa mesma senda de entendermos a revelação de Deus, eu gostaria de considerar um texto mais. Esse texto, os irmãos vão encontrar em Hebreus, logo no início, que é um texto bastante conhecido. Pessoalmente, é um dos meus favoritos, desde que eu era criança. Esse é um dos poucos textos da Bíblia que eu sabia de cor na versão da Bíblia que eu usava na época que eu era criança. Lembra daquele corinho? Tendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, hoje nos fala através de Jesus. E é um hino, um hineto bastante conhecido e que nós cantávamos na escola dominical com frequência, e que ele revela um ponto muito importante. Nesta carta aos Hebreus, o autor mostra que a revelação especial de Deus aconteceu de diversas maneiras. E aconteceu num gradativo no tempo e no espaço, na época já era de milhares de anos, onde o próprio texto assim nos diz: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em diversas ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Amém. Dentro da revelação especial de Deus, ou seja, na palavra de Deus, Deus usou muitas pessoas no decorrer do tempo para deixar esta palavra escrita, essa revelação especial de verdade sobre o caráter de Deus, que Deus achou que eram relevantes para nós conhecermos e que não era possível de vermos na natureza. Sim, a natureza revela algumas coisas, algumas propriedades, algo do caráter de Deus, mas Deus entendeu que não era o suficiente para o grau de relacionamento que Ele espera de nós. Não era o suficiente para que nós nos desenvolvêssemos a um ponto de fazer um louvor espontâneo. Mais do que isso, não era o suficiente a revelação da natureza para que nós desenvolvêssemos com Deus uma relação onde nos tornássemos amigos de Deus. Foi por isso que existe a revelação especial, a revelação escrita, que Deus tomou de diversos profetas, de pessoas escolhidas por Ele, para criar esta herança para nós, de tal sorte que conhecêssemos ainda melhor quem é este a quem devemos adoração. Pois bem, neste texto de Hebreus, ele volta a esse tema, mas com um ponto muito importante. Este ponto é de que o clímax desta revelação acontece. Ela acontece com o próprio Deus entre nós,
Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus encarnado. Emmanuel, Jesus Cristo. Portanto, a revelação de Deus especial se completa com o próprio Deus interagindo conosco. Este é o ponto que este texto de Hebreus nos mostra, nos esclarece. Este é o ponto que o texto de Hebreus aparece como clímax desta revelação de Deus. Ora, o que é que nós temos então em face de tudo isso? Temos claramente, nós lemos nos primeiros textos em Efésios 1, 11 e João 15, 14, ficou claro que o propósito de Deus para nós, como seres humanos, é que nós desenvolvamos com Ele um relacionamento tal de amizade, um relacionamento tão próximo, onde nós espontaneamente o louvemos. Lembre-se, louvor implica em conhecer aquele que está sendo louvado. Esse é o propósito nosso. Mas conhecer aquele que está sendo louvado, que é o próprio Deus, implica que nós temos que conhecê-lo através de alguma maneira. Se nós nos propomos a conhecer uma pessoa qualquer, nós nos aproximamos dessa pessoa. Nós vemos o que ela faz, procuramos entender o que ela diz, os gostos dela. Essa é a maneira com que nós nos aproximamos de uma pessoa. É o mesmo com Deus. Nós necessariamente temos que nos aproximar de Deus e ver quem é Deus através de duas grandes ferramentas. A primeira é a própria criação, que Deus já fez. Tudo isso que nos envolve, até nós mesmos. Isto revela muito do caráter de Deus e de quem é Deus. E o segundo é a revelação especial da palavra de Deus, onde Cristo é o centro desta revelação, onde Cristo veio no mundo não só para se personificar como centro desta revelação, mas também para interagir conosco, para que esta revelação fosse mais eficaz. Usou inicialmente profetas e pessoas escolhidas até chegar o clímax, onde o próprio Deus se revela a nós, conosco aqui na Terra. Este é a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, conhecendo a Ele através da sua revelação nessas duas maneiras. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é o elemento essencial para o nosso propósito de vida. Porque é através desta palavra que nós vamos conhecer quem é este a quem devemos culto, quem é este a quem devemos louvor, e desta maneira cumprir com o propósito da criação que nos criou para louvor a Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos neste mês que nós comemoramos o Dia da Bíblia. É um mês muito especial para nós, cristãos, porque entendemos que neste mês nós estamos comemorando um dos principais instrumentos que Deus nos deixou para conhecê-lo. E desta maneira nós
nos aperfeiçoaremos em nosso louvor, estudando esta revelação dele, e ao nos aperfeiçoarmos neste louvor, estaremos cumprindo o nosso papel desde a criação, que é louvar a Deus. Que Deus nos ajude a entender o propósito da sua revelação e, assim como, também nos ajude a entender o conteúdo desta revelação. Não só na natureza, mas especialmente na sua palavra, na Bíblia Sagrada, para que nós nos aperfeiçoemos nesse nosso relacionamento com Deus. Oremos, pois. Senhor Deus e Pai, graças te damos por este dia, por esta oportunidade que temos de estudarmos um pouquinho mais da Tua Palavra, de entendermos um pouco mais dos seus desígnios, de entendermos, Senhor, um pouco mais da Sua vontade para a vida de cada um de nós individualmente. Agradecemos de maneira especial o Teu cuidado e carinho conosco, se revelando a nós, não só através da criação, mas através de Jesus Cristo, se revelando a nós através da Sua palavra escrita. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja com cada um de nós, abrindo nossos olhos, abrindo os nossos corações, nos dando a gana, nos dando a vontade, Senhor, de mergulharmos cada vez mais na Sua palavra, para aprendermos mais de Ti, para aprendermos mais sobre Ti, para aprendermos mais sobre Seus desígnios para cada um de nós. Ó Pai, lhe rogamos, com o coração agradecido, lhe rogamos que as Tuas misericórdias continuem conosco. Perdoe nossos pecados, perdoe, Senhor, nossos erros, tanto individual como em coletividade, e que a Tua palavra seja pregada para todos, para que desta maneira todos nós venhamos a conhecer-Te melhor e louvar-Te melhor. E rogamos agradecidos por Jesus Cristo. Amém.